O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições, entre em contato ipschool.com.br, encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta a Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, e aí meu povo, como estamos? Mais um Me Conta a Sua Viagem? Muito bom, hein? A gente está sendo bem recomendado aí no Deezer para quem ouve, tem muita gente chegando, inclusive até patrocinadores flertando o podcast. Quem diria, hein, velho? Esse bagulho, alguém ouve essa parada, eu fico muito feliz. Bom, eu sou o Felipe Fonseca, me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV, mandem suas mensagens, se quiser participar, se tiver alguém que viaja bastante, alguém que tem alguma história legal, a gente está aqui atrás de viagens e mais do que isso, de histórias, de pessoas. E acho que isso é o mais legal, certo? Bom, hoje eu vou trocar uma ideia com a Thaís Cardoso. Eu a encontrei no Instagram, meti logo um convite em off. Falei, e aí, Thaís, bora participar, porque eu achei muito legal o perfil dela e que bom que ela topou. Olha só, gente, ela ajuda pessoas a encontrarem o intercâmbio ideal para elas, que se encaixam no perfil e no bolso de cada um. Aí ela foca no principal objetivo da pessoa, assim ela ganha mais tempo e também tem uma grande economia. Ela já morou no Canadá, onde fez high school, na Argentina para estudar espanhol, saca? Trabalhou na Disney 2 vezes, saca? Estudou em faculdade no Chile, toma! E fez um trabalho voluntário na Ásia, dando aula de empoderamento da população em Mianmar. Ela trabalhou e estudou na França e fez um voluntariado na Bósnia. Tá louco, isso daqui é uma apelação. Trabalhou já por mais de um ano em uma agência especializada em intercâmbios, já fez intercâmbios com mais de 3 diferentes agências e também intercâmbios por conta própria também. Já passou por 36 países, um resumão de tudo isso, e neles sempre focou em conhecer a cultura local. E aí, Thaís, me conta a sua viagem, que show isso daqui, hein? Isso daqui merece uma salva de palmas, inclusive. Vamos nessa. Muito Tudo bom? Como é obrigada. que você tá? Tudo certo. Olá, pessoal, tudo bom? Eu acho que o Felipe já me fez uma apresentação aí muito legal, né? Mas, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre viagem, que é um intercâmbio, que é um assunto que eu amo falar, acredito que seja o assunto que eu mais adoro falar, e na vida, assim, né? Então, vamos que vamos. Legal. Você tem quantos anos, Thaís? Eu tenho 27 anos. Você tem cara de nova, até demais nova, né? Mas tem cara Tenho. de nova. E, O pô, pessoal tá escutando, mas não consegue ver a cara ainda, né? O rosto. não, mas o povo quando ouve fica tudo curiosinho, vão tudo pro Instagram, entendeu? Vão Ah, tudo pro sim, Instagram, todo entendi. mundo Eu pra ver a tenho. cara. A cara se bate com o que ouve, né? Sim, com certeza. Aliás, de onde que você é? Que você tem um sotaque diferente? Eu sou do Sul, eu moro em Balneário Camboriú agora, no Ah, momento. legal, legal. Tem um Mas sotaque. vivi assim, tirando as vezes que eu fui viajar e morar fora, eu morei a vida inteira em Balneário mesmo. Show. E como começou Em tudo isso, Floripa. esse amor por viagens? Então, a minha família, meu pai, ele é angolano, mas ele é português, então ele, né, nasceu em Angola, morou muito tempo em Portugal também, e em alguns outros países. Isso que meu pai já é bem mais velho, ele tem 70 anos, 70 e poucos anos. Uhum. E minha mãe também, minha avó, minhas avós, toda a minha família sempre amou muito viajar. Então, desde pequena, eu já tenho isso em casa. Então, eu sempre convivi com a minha avó falando da França, principalmente. Foi um dos motivos que era o meu sonho ir para lá, que ela tomava café em Paris. E daí, minha outra avó também conhece 20 e poucos países. Né, meu próprio pai fala alguns outros idiomas. Então, na minha casa mesmo, eu já estava já convivia com isso. Então foi Estimulada. bem
estimulado, assim. Daí a primeira vez que eu saí, né, do Brasil mesmo, porque eu também adoro viajar por aqui, foi com 14 anos que eu fui naquelas excursões da Disney, sabe, de 15 anos, e depois de lá nunca mais quis parar de viajar. Daí fui para o Canadá, fiquei um tempinho lá, né, 6 meses, e fui mordida pelo bichinho do intercâmbio, da viagem, e toda a oportunidade que eu tinha, eu estava querendo fazer um intercâmbio, ou né, viajar para outro lugar. Foi basicamente Entendi. assim que Mas, começou. mas você primeiro se foi viajante para depois ser a vendedora de intercâmbios? Ou primeiro vendedora de intercâmbios para depois ser mais viajante? Qual que é o lance? Então, o lance foi como é que aconteceu, né? Eu sou formada em comércio exterior, tenho MBA em gestão de negócios, e eu comecei a fazer comércio exterior achando que eu ia viajar o mundo, vamos dizer assim, né? O que não é verdade. Grande parte faz por isso, é. O que não é verdade, já falando para o pessoal, é muito difícil tu ser trader, né? Que eles chamam, não trader da Bolsa de Valores, mas sim viajar, negociar, todo o comércio exterior, importação, exportação. Mas enfim, né? Fiz porque achei que podia ser algo que eu ia viajar ao mundo, mas com 16 anos eu fui para o Canadá. Então, eu fui viajante antes, né? Fiz intercâmbio antes de trabalhar em agência. Eu já tinha feito, acredito que 5 intercâmbios quando eu trabalhei em agência, né? Hoje em dia eu vendo o curso, porque o que aconteceu? Eu vi que poucas pessoas têm as informações que a gente tem, né? De você realmente ir, fazer o intercâmbio, conhecer novas culturas, pessoas e ver o quanto você pode gastar menos fazendo o intercâmbio e tudo mais. E vi muita gente perdida e deixando de agarrar essa oportunidade, que é uma palavra que eu gosto muito, por medos, por achar que é muito caro, que só pessoas com muito dinheiro podem fazer. E realmente ir, às vezes, uma agência de intercâmbio e eles te passarem um orçamento enorme, sendo que não é verdade, assim, né, tem lives no meu Instagram que eu mostro pessoas que foram por R$ 3.000 fazer um intercâmbio, ficar 6 semanas fora. Então, há várias oportunidades e maneiras, né? Então, eu acabei querendo mostrar isso para o pessoal, que é possível, sim, e que muda a sua vida, né? Viajar, fazer intercâmbio é algo que muda, assim, na minha percepção, te molda como pessoa, tu conhecer outras culturas, conhecer novas pessoas, falar inglês, daí vem muito do objetivo de cada um, né? Eu quero falar inglês porque eu faço comércio exterior e ele é bom para eu crescer na carreira. Ou eu quero falar inglês porque, como eu, né, assim, na minha preferência, conhecer outras pessoas e trocar ideias. Então, basicamente assim. Eu acho que o inglês ele é fundamental. Eu sou ridículo, eu não falo. E para mim é uma das grandes tristezas quando eu vou viajar, porque Sim, a gente consegue captar a cultura local pelo olhar, né, pelo visual, mas com certeza. não Comida também. propriamente pela conversa, exato, a comida. E eu acho que isso é o que faz falta, o idioma para você se comunicar, Uhum, e entender realmente como que aquela galera vive. Porque imagino eu, uhum. se eu que não falo já volto transformado, imagina você que fala e consegue conversar e entender esse povo, né? Essa galera que vive ali. É por isso que gera uma transformação, sabe? Por isso que eu criei o podcast, porque no final das contas eu viajo na viagem de vocês, sabe? E Sim. sugo, né, com o canudinho, toda hora um pouquinho de cada um e das histórias. E, cara, viajar é isso, a gente realmente não é o mesmo. Se a gente, de um ano para o outro, a gente continuar igual, significa que a gente não evoluiu, Uhum, então a gente está errado. Então a gente realmente tem que se transformar, tem que estar em evolução. E eu acho uhum. que a viagem, ela dá um upgrade muito rápido disso. Ela faz com que tudo isso aconteça de uma Sim. maneira muito rápida, porque ou você se vira ou você se vira. E você abre o olhar para o mundão, você tira preconceitos, crenças, né? Eu acredito muito nisso. O que você acha? Exatamente. Nossa, eu concordo demais. Ali pelo inglês, assim, não, né, descorajando qualquer um, minha mãe e minha avó não falam inglês e viajaram o mundo já. E tem a mesma percepção de cultura, comida, música, arte no geral, arquitetura, tudo, né? Tudo entra na cultura de um novo país e você se moldar por isso, não só o idioma. Claro que conversar com pessoas é legais, mas existe a mímica também. Mas, né, enfim, É, é legal. Mas eu é concordo universal, é. é universal, daí tu consegue falar com gente de qualquer lugar, da Bósnia, do Japão, né? Enfim, de todos os lugares do mundo. É muito interessante. Mas eu concordo plenamente, assim, eu acredito que eu tô aqui no sul do país, tá falando de Santos agora. Se eu for para Santos, já vai ser algo diferente, assim. É, Tenho certeza, porque é tem outros verdade. costumes, tem
até a própria arquitetura, né? Que é muito novo, por exemplo, Balneário é muito novo, tem 50 anos, a cidade 60 anos, é muito novo. Então, já muda. Imagina tu ir para um outro país que tem outra religião, outras crenças, outra arquitetura, música, cultura, né? Aqui para o sul, por exemplo, tem muita música gaúcha, se tu vai para o Rio Grande do Sul. Gente, tem pessoas que nunca ouviram, sei lá, vaneirão, gauchesco, Eu nunca e é no próprio país, né? Então, Precisa. quando viu só, É. exatamente. Assim, não é a minha preferida, vamos dizer assim, Não, mas mas para é saber, cultura, né? né? E a Exato. comida também, exatamente. Então, a gente falando do próprio Brasil já tem toda essa diferença, né? Imagina quando você vai até para o país do lado, para o Paraguai mesmo, para a Argentina, não precisamos falar lá de Mianmar, por exemplo, que daí é totalmente diferente. É incrível, te molda de uma maneira que um dia parece que tu passou um mês de tanta coisa nova, de ficar observando tudo e vendo e conversando, né? E comida, interagindo, olhando. Assim, eu não é bem difícil conhecer alguma pessoa que foi para uma viagem e não evoluiu, como tu falaste ali, né? Não se Que não cresceu, transformou. que não aprendeu algo novo, exatamente, não teve essa transformação. É muito difícil isso acontecer. Então, eu concordo muito, na verdade. Não, a gente fala sempre de fora aqui. Esses dias eu fiz um episódio de Pedra, é uma Uhum. cidade que tem em Pernambuco, e pô, o Rosselli, ele falou várias coisas. É dentro do Brasil, as culturas deles e tal. Esses dias eu fui, 3 semanas atrás, fui para Fortaleza, no sertão de Fortaleza. Fiquei impactado também, era época de eleição, impactado com a cultura, com o lugar, a própria capital e também no interior de Fortaleza. Aí semana passada fui para BH, ontem cheguei do Rio. Cara, cada lugar realmente é muito diferente, né? E é Exatamente. muito louco mesmo. Agora, o Thaís, fala pra gente das suas viagens assim, quais que você destaca? O que você acha legal de falar Nossa, pra gente? Eu sei que deve ter muita história aí na caixinha, né? Tira difícil. algumas pra gente. É difícil, é muita história, muita vivência, né? Mas eu acredito que, assim, o Canadá me impactou muito, né? Por ter sido a primeira vez que eu morei fora do país, foi uma das primeiras vezes que eu saí também, e é um baita de um país, né? Uhum. Eu acredito que tenha me impactado bastante eu era novinha, né, 16 anos, então quando eu voltei eu vi que eu evolui muito, né, diferente das outras pessoas do crescimento, e é um país que a gente deveria se moldar, né, de falar em eleições, mas seria legal, né, as pessoas irem analisarem como é que funciona, como é que um país funciona, né, que tem Skytrain, que são, né, os metrôs de superfície, é uma logística muito legal, as pessoas são super educadas, é um país muito bonito de natureza também, então me impactou bastante, né, por N motivos, mas eu tenho, meus queridinhos é Canadá, o Brasil, né, a França, com certeza, e Mianmar por ter sido um país totalmente diferente do que a gente conhece. Ele é um país, assim, para quem não sabe, que fica do ladinho ali da Tailândia, ele faz fronteira com Bangladesh também, fica embaixo da China e com a Índia também. É um país que ele era fechado, né? Ele era um país fechado, e ele se abriu para o mundo, acredito que uns 12, 13 anos, e Uhum. daí os turistas antes era muito difícil conseguir entrar, realmente, eu até brinco que foi o único país que quando eu estava na esteira, esperando a minha mochila, tinha muito mais mochila do que mala, eu acho que era só mochilão, né, e o pessoal, e a mala tinha uma, duas malas, né, então é muito viajante ainda que é mochileiro, né, uma pessoa que gosta, assim, de aventura, porque o país não tem uma infraestrutura tão legal, mas tem tem uma cultura única, é um país budista, mas tem uma cidade que se chama Bagan, que tem 2.000 templos, pagodas budistas que estão lá há anos, tem um nascer e um pôr do sol maravilhoso, e eu falo que quando tu faz um trabalho voluntário, tu mais é ajudado do que as pessoas, do que tu ajuda, né? É bem interessante, assim, essa percepção de tu trocar ideia e tudo mais. E digo trocar ideia com pessoas que nem falam inglês, assim, sabe? A gente tenta falar, dá às vezes aula, mas é tão um gesto, um carinho, alguma coisa assim, é incrível. E a França, que foi, assim, o meu Peraí, só penúltimo... antes de você mudar, só falar Uhum. pra galera que tá ouvindo, se estiver ouvindo, né? Joga agora no Google Mianmar. Gente, que lugar louco! Tem uma mata É lindo maluca daí. aqui, eu nunca tinha visto. Cheia de templo budista aqui. Pô, quantos mil anos? 2.000, você falou?
Não, eles têm mais de 2.000 templos. 2.000 Agora, os anos templos, dos né? templos eu Nossa, não tenho mano, certeza. mas são muitos aqui. Aí tem um pôr do sol mesmo que ela falou, nascer do sol. Acho que sobem até balões ali. Sim, Que lugar tem. Mas maluco. Que eu não lugar. consegui porque tem que... Vou um pouco aqui. Oi? Tá me Travou. ouvindo? Agora tô. Eu não Travou? consegui. Agora Você tá. falou, eu não consegui. Aí a minha Aí eu conexão. edito, não Deixa eu tem ver. problema. Não, deixa eu ver se eu consigo. Se Eu travar de tô. novo, eu vou passar pro 4G. Ah, tá. Aqui. Tá bom. Eu trouxe até o cabo de rede aqui, pra garantir na praia. Então, Legal. fala, eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora tá bom, né? Tá, tá. Agora. Eu não Deixa eu pensar. consegui Eu ir no não balão. consegui. Eu não consegui ir no Eu não balão. consegui. Eu não consegui ir no balão porque tu acaba que tem que bucar, né? Tem que reservar muito tempo antes. Então, como eu estava viajando o país fazendo trabalho voluntário, então eu fui em várias cidades, eu não saberia quando eu ia para lá, né? Então teria que ser algo de alguém que ter desistido e infelizmente não foi dessa vez, mas é muito bonito ver, né, os balões subindo no nascer do sol. Eles vão no nascer do Lindo. sol. E no E pôr que eu acho que trabalho? às vezes. Ah, desculpa, é porque a gente tá com um delayzinho, às vezes fala em cima de você, tá? Só a pessoa entender e Sem vice-versa. problema. A gente tá longe, né? De Santos para Balneário Camboriú, gente. Agora, ô, Exatamente. Thaís, que trabalho voluntário que você fez lá? Como foi isso? Quanto tempo? Eu fui pela ESEC, que é uma organização estudantil, né, de jovens, só que é super possível ir com outras plataformas, como o Workaway, o Workpackers, tem vários projetos em Mianmar acontecendo por ser um país bem pobre, assim, né, falando, né, ele é um país bem mais pobre que o Brasil, tu vê esgoto, a céu aberto, eles não têm reciclagem, não existe, é bem complicado, assim, ver rato na rua, infraestrutura zero, assim, bem zero. Mas o projeto foi muito bonito, assim, o nome é empoderamento da população, né? Mas o que a gente fazia era basicamente viajava em universidades, orfanatos, escolas de idioma para dar aula. Daí essas aulas dependiam muito do nível de inglês que eles tinham, né? Então, se o nível de inglês deles era um nível legal, a gente dava aula de comunicação, de internet, porque a internet lá era muito, não sei agora, né? Isso foi 2017, mas era muito escassa. Então, eles têm acesso 1, 2 horas de internet por dia, por ser muito caro. E eu digo por mim também, porque o chip era muito caro e tudo em dólar, e a moeda deles é bem desvalorizada. Então, o que acontecia? Eles ficavam muito no Facebook postando foto, ao invés de procurar alguma coisa diferente sobre o mundo, um idioma. Então, a gente ajudava nesse quesito, assim, de, né, vamos procurar coisas diferentes, novas, aula de cultura, né? Eu viajei com uns 12 intercambistas de todos os lugares do mundo. Eu era a única da América inteira, assim, não tinha ninguém da América do Norte, a maioria era da Europa, tinha gente da Austrália também, da China, do Japão também, mas muitos europeus. E então cada um falava um pouco sobre a sua cultura e eles nunca tinham visto, assim, é até engraçado sair na rua. Eles são uma mistura, assim, para o pessoal saber, de tailandês com filipinos, né? Enfim, eu saía na rua, o pessoal me pedia foto. Era engraçado, assim, ficava olhando Que como se fosse um louco, ET, né? assim, meu Deus, porque eles não têm muito acesso, não tem tanta televisão, então eles nunca viram pessoas diferentes deles, né? Mas é um país muito bonito e sobre o trabalho voluntário dependia muito, às vezes era brincar com as crianças, fazer jogos, interação, mostrar cultura, falar sobre reciclagem, como que funciona fora do país, viagens, instigar eles a quererem viajar também, fazer intercâmbio, que nem a gente estava fazendo, né? E respeitar a cultura, mas eles já foram eleitos o povo mais feliz do mundo. Eles se ajudam muito, eles têm uma grande comunidade ali em Mianmar, então é muito bonito de se ver e aprender com eles nesse quesito. Mas também, claro, tem seus defeitos, né? Eles são um país quase 99% budista, e então tu vê monges caminhando, caminhei com monges, ajudei em hospitais, lá também, um monge, por exemplo, não pode tocar numa mulher, né? Tem que ficar longe, tem vários templos para o pessoal que gosta de meditação, e tem vários projetos voluntários nesse quesito também, mas tem seus defeitos, né? Como eu falei, eles têm uma briga com o Bangladesh, então na fronteira, por Bangladesh, pelo pessoal de Myanmar
que é de outra religião, eles são muçulmanos, eles não deixam entrar no país porque a religião é muito forte lá. Mas não em Yangon, Bagan, em Lake, que são as cidades famosas, né? Daí é tranquilo. É bem, o pessoal se respeita, tem pagodas, templos do lado de igreja católica, do lado de mesquita, é bem tranquilo, mas sobe um pouquinho mais para o interior, assim, o pessoal já é bem mais restrito com o budismo mesmo, até diferente, né, do que a gente vê do budismo aqui no Brasil e do Japão, que é o Zen budismo, é bem diferente. Então é legal. E, né, para complementar de Mianmar, o que eu acho diferente é que, assim, por exemplo, você vai para Tailândia ou vai para algum outro país, tu vê ilhas paradisíacas, né? Tu vê aquelas pedras no mar, é muito bonito, mas, assim, tem no Rio de Janeiro, tem em outros lugares do mundo, mas é muito bonito e pontual. Só que Mianmar, assim, por tudo que eu rodei, fui, né, Croácia, fui para alguns países, eu nunca vi nada igual. Não tem, assim, com esses templos, as cidades, o local não existe, assim, é realmente diferente a palavra, é diferente. Sei, eu sei, eu entendo o que você está falando. Eu fui para Tailândia, eu tive a mesma sensação. Falar, legal, É, legal, legal, beleza, bonito, mas ok, sacou? E o cara, eu falo aqui, eu fui para Maldivas e eu também acho bonito, lindo, mas ok, tem também aqui, sabe? Entende o que eu quero dizer? Não, entendo. eu acho que eu penso a mesma coisa. Aí tem gente que fica, oh, eu fui para a Tailândia, fui para Maldivas. Cara, é lindo, é legal, vale, mas vale pela companhia, o clima que você tá. Eu fui de lua de mel, depois Ah, Tailândia eu fui legal. de 1 ano de casar. Vale o clima, as pessoas que você conhece, mas como paisagem, eu acho que tudo é legal e diferente. Mas eu gravei o último episódio com o Uhum. Felipão, um amigo meu, que me indicou o deserto do Atacama, por exemplo. Eu acho que ele Hum, entra nessa lista de Mianmar, que é aquele lugar que você fala, mano, eu sou foda. Eu vi um negócio que ninguém vai ver no mundo. E não é? eu boto fé. E aí Uhum. É eu só acho lá, né? é só lá, fala, meu, ninguém vai vir para Mianmar. Então eu vi coisas Uhum. que ninguém vai ver. Meu olho nunca vai esquecer, meu coração, minha memória. Então acho que entra nessa mesma linha, né? Exatamente. De um lugar único e quase que extraterrestre, assim, não é? Exatamente. Eu acredito que eu nunca fui para o Peru, nunca fui para Machu Picchu, mas eu acredito que Machu Picchu deve entrar na mesma É, linha, ele né? falou, Porque ele foi para lá, é ele muito falou também. pontual, né? Verdade. É uma coisa muito diferente, então, né, é diferente. E eu acho engraçado que eu falo de Mianmar, assim, eu tenho canal no YouTube também, tudo. Os vídeos têm bem menos pessoas vendo e não tem tanta gente interessada, é mais as pessoas que querem, porque ele não tá na mídia, né? Então, por exemplo, agora que né, eu morei um tempo, eu trabalhava em Toulouse, mas a empresa que eu trabalhava na França, ela tinha a sede era em Paris, né? Então eu ia muito para Paris para trabalhar mesmo. Então, quando lançou Emily, todo mundo veio falar comigo, Emily in Paris, né, que é a série da Netflix. E porque é muito de venda, né? Então eles mostram muito Paris. Paris está nos nossos sonhos desde sempre, né? E claro, né? É incrível do jeito que é. Mas tu ir para um lugar totalmente diferente do que a gente vê na mídia, em Hollywood, é incrível, assim, é outra experiência. E eu sinto que o pessoal não fala tanto, né? Não é tão quanto os Estados Unidos, quanto a própria Tailândia, né? Que é diferente, mas é muito mais falada. É, Então, eu acho gosto legal, às desse vezes, lado encontrar B. outros Eu gosto lugares. desse lado B, Eu assim, também. né? Sair do padrão, porque a gente geralmente vai viajar para, sei lá, França ou algum país assim conhecido, a gente quer fazer o que todo mundo faz, né? Mas tem várias outras coisas diferentes, um lado B nesse mesmo país que pode ser legais. Inclusive, agora vamos Sim, para a França, que eu tinha te vamos. interrompido, só para a gente entrar a fundo em Mianmar, que eu fiquei curioso. Me conta, Uhum. como foi lá na França? Fala pra gente. Nossa, foi incrível, assim, a experiência que eu tive, eu fui com passaporte brasileiro, que agora eu tenho passaporte português, que eu consegui a nacionalidade lá mesmo, né, entrando, já tinha faz tempo, né, porque meu pai é português, mas quando eu fui, é um visto bem legal que tem para os brasileiros, tá, que ele pode, durante um ano, trabalhar e estudar na França. É Hum. visto férias trabalho, então tu pode só viajar, né, curtir, ou não, ele é um visto de 18 a 30 anos, tá? Então, tem essa restrição de idade, mas tem outras opções para ir também um pouco mais velho e tudo mais, assim. A minha experiência na França como eu falei, eu desde pequena ouvindo minha avó falar da França, meu pai, minha família toda, então era um sonho mesmo, assim,
acho que era um dos meus maiores sonhos, era morar na França, né? Então, quando surgiu esse visto, foi muito legal. Daí fiz todo o preparo, né, de francês, estudei um pouco, fui escolher a cidade, eu queria uma cidade como se fosse Curitiba, assim, não tão grande quanto São Paulo, mas não tão pequena quanto Balneário, que fosse diferente, uma cidade perto da praia, da montanha. Toulouse, na França, fica ali perto da Espanha, no sul da França, bem no começo do sul, perto ali de Montpellier, para quem, né, conhece um pouquinho melhor a França, um pouco longe de Paris, mas ao mesmo tempo a França, comparado com o Brasil, é um país bem pequeno, né? Mas comparado com a Europa, até um país grande, né? Sei lá, se comparar com Portugal, por exemplo. E foi incrível, assim. O pessoal fala que os franceses são grossos, é o jeito deles, assim, às vezes, mas o pessoal no sul, os franceses no sul, eles são muito legais. Eu não posso também falar nem de Paris, porque fui muito bem recebida. Ainda mais se você fala francês, né? Se você tenta falar francês, eles Você são fala tranquilos. francês? E com brasileiros também. Falo. Que raiva, dá uma Agora raiva, né? Dá uma mais ou raivinha, né, menos, gente? assim. Nossa, eu tô com um ódio interno. Mas legal, é verdade, Mas porque foi bastante. dizem que quando Pode você falar. tenta, ou pelo menos fala, pelo menos um bonjour, sei lá, os caras pelo menos já tentam te agradar um pouco mais. Tipo, ele tá tentando, vai. Sim. E tá tentando, porque eles pensam assim, a mesma coisa se tu vê um gringo tentando falar brasileiro, assim, pô, tipo, brasileiro, português, pô, tu fica, nossa, que legal, ele tá tentando pelo menos, sabe? Tu dá uma chance. É que a gente brilha o olho com um gringo falando aqui no Brasil, né? A gente não tá acostumado, mas pro pessoal ter uma noção, só Paris, antes da pandemia, né, recebia mais turistas do que o Brasil inteiro de fora, só a cidade de Nossa, Paris. É muita nossa. gente. Então, assim, olhando do lado deles, se tu trabalhas lá, tu vê aqueles turistas, tu tá indo pro teu trabalho, o pessoal tá andando super devagar, né? Estão olhando o mundo, o céu, e tu tá ali querendo trabalhar. Então, às vezes, é por isso que eles são da correria, né? Eles são grossos. Eu tenho até uma história, porque eu ando muito rápido, né? Eu tava em Toulouse, indo pegar um trem para Paris, e eu ando muito rápido, eu morro de medo de trem. Não sei para quem já andou de trem, mas eu morro de medo porque ele fica parado, sei lá, 5 minutos. É um trem enorme. Se tu compra um ticket mais barato, provavelmente tu vai estar lá no último vagão do trem. Não vão ser dos primeiros, né? E ele fica 5 minutos. Então tu sai com o teu bilhete, tu tá com a tua mala e tu tem que ficar olhando onde é que tá onde é que tá teu assento, onde é que tá tudo, né? E eu saí correndo, assim, né? Porque eu ando rápido e eu tava com medo de perder o trem, sendo que eu já tava antes, mas, né, enfim. E daí, dois policiais me pararam e falaram assim: tu passou pelo radar muito rápido. Vou ser multada, mas brincando, assim, Aham, sabe? Dois sim. policiais franceses. E eu fiquei olhando pra cara deles, assim, isso em Toulouse, né? E deu, entendi, eu tava andando muito rápido. Eles, calma, tranquila, de boa, sabe? Eu falei, não, eu tô indo pra Paris. Deles, tá, mas aqui ainda é Toulouse, né? Em Paris tu anda assim. Olha Então eu fui só. multada, foi brincadeira, né? Sim, Não fui sim. realmente multada, eles estavam Mas foi um cutuco, brincando, tipo, tirando meu, minha cara. desacelera um pouco, menina. É nós, aqui é Exatamente. Toulouse, né? Vai de boa, tranquila, sabe? Eles são bem tranquilos, assim, bem. Vamos sentar, conversar, ficam muito tempo na mesa, gostam de comida muito boa, fumam muito também. Isso, uma parte Lá tem negativa, esse assim, né? troço, igual tem aqui no Brasil. Eu não sei, aqui em São Paulo, pelo Uhum. menos, né? Tem um negócio, eu acho que em outros estados nem tanto. Rio, acho que não. De fumar em lugar fechado, tem essas regras aí. Lá tem esses troços aí? Você falou agora de Então, tem. fumar, uma curiosidade. Teoricamente, não pode fumar em lugar fechado. Hum. Em Portugal, tu pode. Então, Portugal, eu lembro de sair assim com cabelo, com cheiro de Nossa, eu cigarro, lembro na né? época que eu ia pra balada, meu, você voltava podre, a roupa, a cara, fala, um cigarro ambulante, Sim, tudo, né? tudo. Exatamente, exatamente. Então, é complicado, mas na França, não. Na França, eles têm essas regras, mas assim, eles burlam um pouco, como aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas na França, tu não pode fumar dentro, que é ótimo, né? Tem alguns, É. tem os fumódromos, tem uns lugares que eles liberam, mas não, assim. O cigarro é zoado, né? Zoado, cara. É, Eu não curto muito, não. Se alguém fuma aí, perdão, mas eu não curto. Beleza, eu também fumar, né? não. Mas o problema é que é uma época louca aqui. Tem um amigo meu que fala que foi pro Japão, ele é um pouco mais velho que eu.
que a galera fumava dentro do avião. Olha que loucura, velho, fumar dentro do avião. Então, os tempos mudaram, né? É muito louco, muito louco. Exatamente. Eu fui criada, meus pais fumam, então meu pai agora trocou por aquele e-cigarette, sabe? O cigarro eletrônico. Sim, sim. Mas o que, assim, para as pessoas até piora, eu vi muito também, né? Na França, nem tanto, que na França eles fumam muito tabaco. Então eles bolam, tudo assim. Mas nos outros lugares, tu vicia, né? Então tu tá ali com aquele negócio, tu tá em qualquer lugar fumando, né? Por mais que não possa, ninguém vê, é um cheiro bom. É verdade. Então, Esse daí acho que você acaba até fumando mais. Porque toda hora fala, pô, muito mais. vou dar uma pitadinha aqui, vou dar uma pitada aqui, que ninguém vai Exatamente. ver, não precisa acender e apagar, né? Muito louco, Exatamente, muito louco, exatamente. muito louco. E que mais? Me É. fale sobre. Assim, você tem alguma dica? Você ficou quanto tempo ali em Toulouse? Então, eu fiquei 11 meses na França, né? E depois eu fiz um mochilão de 3 meses. Ah, tá. Como é que foi, assim? O pessoal, assim, que até assistiu Emily in Paris, muita gente vinha falar comigo, porque eu trabalhei numa agência de... eu trabalhei com marketing digital lá, né? Então, também é bem parecido com o que a menina faz na série. E é engraçado, assim, mas... porque eles estão daquela maneira que eles mostram, mas não tão grossos, eles são bem, bem legais, assim, ao mesmo tempo. Principalmente ali em Toulouse, que fica no sul. Mas dica da França, eu falo de viajar em geral, né? Eu acredito que a pessoa tem que se jogar mesmo, tem que ir. Eu sou apaixonada pela França, porque a cultura deles a gente consegue ver ela bem explícita, assim, né? Eles são pontuais, eles são diferentes, eles são da maneira que eles são, gostam muito de comer comida boa, de qualidade, e não é tão caro, tá, o mercado, tudo mais. Os próprios produtos do Carrefour, para quem não sabe, é francês, né? Tem várias marcas francesas, Danone é francesa, Decathlon, que eu sou apaixonada, é da Nossa, eu não França, sabia. Leroy Merlin é francesa, todo o grupo da Caraca! L'Oréal, Louis Vuitton, eu Uau! trabalhei, Dior ali, a própria Hennessy, né, que é também do grupo da Louis Vuitton, então tem muitas marcas francesas que a gente até acaba não sabendo, né, que eles se transformam e a gente acha que é daqui, mas... Enfim, que eu trabalhei com essas marcas, achei bem, bem interessante com o marketing digital, mas os franceses em si, eles são bem tranquilos, foi algo que eu aprendi bastante, eles valorizam muito a família, muito mesmo, assim, então, por que eles às vezes estão nem aí, né, como o pessoal fala? Eles estão muito aí para as pessoas que importam para eles, né? E para o resto, até tu não importar ou tu não, né, não fazer diferença, eles vão te tratar de uma maneira ok, né? Tranquilo, mas eles estão muito aí para família, eles são muito, muito, muito família. Tu vai sentar na mesa com um francês. Eu lembro eu fui quando eu fui, né, para a França a primeira vez, eu estava com a minha mãe e com a minha avó, e a gente foi de carro viajando por lá, né? Então passamos por cidades aí, outras dicas, Estrasburgo, Colmar, que tem várias vilas ali perto, e para subir até Montpellier, que fica no sul, então ali Estrasburgo fica perto, faz fronteira com a Alemanha, né? Na época da guerra, eles brigavam muito, né, pela cidade, acabou ficando para a França, mas tem bastante gente que fala até alemão. A gente tinha que fazer aquele pit stop de viagem, sabe, quando tá de carro, e daí tem que ir parando para relaxar um pouco. E daí eu escolhi uma cidade aleatória, né, só pra gente parar, ainda mais com a minha avó, que ela tem 80 anos, então 80 e poucos anos tá viajando com a gente. Olha que Então demais. tem que fazer esses pit stops. E daí eu escolhi uma cidade e foi uma das cidades que mais surpreendeu, assim. Ela se chama Arbois, a cidade, e ela é a cidade do Pasteur, que foi quem inventou a pasteurização e tudo mais. Então tem a casa que ele, né, que ele morava. Mas o que acontece? Lá a gente resolveu comer o famoso fondue, né? Que vai para a França, a gente quer provar alguns pratos e tudo mais. E daí eu fui no restaurante para pegar, né, para ir. A gente foi bem cedo, assim, umas 7 horas, e eles têm muito costume de reservar. Então eles perguntaram: já tem reserva? Eu falei: não tem. Deles, aqui vocês só vão poder voltar lá pelas 11 da noite, 10h30. Deu, nossa, mas que tarde, né? Daí a mulher nem ligou, assim, né? Só reservei e voltei. Quando eu vi, o pessoal que estava às 7, 8 da noite ainda estava lá. Eles ficam muito na mesa. E conversam e ficam tranquilos e pedem queijo de sobremesa e vão comendo muito vinho, pão muito pão mesmo, assim, da culinária, pão Dá um acompanha vinho em preju tudo. mesmo, dá um preju.
Não, deu um preju. E assim, não tem essa de tu ficar do lado da mesa olhando, assim, sabe? Vou olhar que horas eles vão sair. Não, na verdade é um costume. E eu gosto muito disso. Eu acredito que a comida mesmo, ela até... eu acredito que ela une as pessoas, né? Então, tu tá ali, tu cozinha alguma coisa para sentar na mesa e conversar, né? Prestar atenção, tá ali presente. Então, eu achei isso foi uma das lições, assim, bem legais que eu aprendi, porque às vezes, né, tu tá em casa, tu tá ali, né, com meus pais, com minha família, com meus amigos, e, pô, tu tá ali querendo comer rápido, né, tipo, não, ou tem alguém te olhando no restaurante, vamos, tipo, tá, mas, né, vamos estar presente, conversar, dar valor para as pessoas que a gente tá perto, e isso eles dão muito lá, então, foram algumas lições que eu aprendi, desacelerar um pouco, claro, né, vai para Paris, é uma cidade super acelerada, mas ser tranquilo, 2 horas de almoço, bem de boa, começar o trabalho 9, tranquilo, assim, meu gerente mesmo, ele falava, se tu quiser fazer home office, isso que está acontecendo na pandemia, eu tinha sempre, se eu quisesse fazer home office era super tranquilo, até porque eu pegava ônibus, eu demorava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então Caraca. era complicado, assim, porque eu ia parando, eu pegava 2, 3 ônibus, ou pegava metrô com ônibus, com trem, era bastante assim, mas também ia lendo, vendo, observando o caminho, era bem tranquilo, mas eles foram super, super legais, assim. E para o pessoal que quer realmente procurar emprego na França, ou no geral, assim, é bastante insistência, assim, parece fácil, né, quando eu estou falando, parece que foi fácil, na verdade eu mandei mais de 100 currículos, e lá tu precisa para cada currículo mandar uma carta de motivação, né, então por que tu quer aquela vaga e tudo mais, então é puxado, assim, é legal, é super possível, mas tem que se puxar, assim, para trabalhar, para achar uma coisa maneira e legal, o idioma também, estudei antes, muito tempo antes francês, e daí lá vi que quando eu cheguei lá, eu perdi algumas oportunidades de emprego porque eu não tinha o francês. Então, o que eu fiz? Eu dei uns passos para trás, resolvi entrar numa escola de francês, que é a Aliança Francesa, que em Toulouse é uma das mais baratas, mas antes eu estava em umas associações. O que acontece? Na França tem várias dessas associações que essas associações dão aula de francês gratuita para imigrantes, porque tem muito imigrante mesmo. Dão aula, né, para idosos, para crianças, para, enfim, de todas as idades, de todos os lugares, da França mesmo, de inglês. É muito legal, assim. Só que tu, sendo imigrante, tu pode estudar francês gratuito na França. Então, Olha, isso é bem legal. Só que é uma sala com pessoas de todos os níveis, né? Vamos dizer assim. Então, eu vi que se eu quisesse dar um up para conseguir o emprego que eu queria, eu precisava estudar melhor e me dedicar. Então, foi o que aconteceu. Eu fiquei 3 meses estudando, 1 mês de intensivo, e daí no último mês, desses 3 meses, eu consegui o emprego que eu queria, por 6 meses. você se E depois fazer preparou, meu né? mochilão. Eu Você me preparei. se preparou. Acho que Exatamente. isso é muito Planejei. importante. Tem gente que quer morar fora, às vezes a gente já passou por vários aqui que falam, puxa, cara, idioma, se prepara, se tivesse, tinha dado tudo mais certo, né? Deu certo, mas poderia ter sido antes. Então, acho que se preparar, porque a gente fica Exatamente. esperando em outro país que a galera receba a gente de braços abertos, mas como brasileiros que somos, né, a gente também não recebe imigrante de braços abertos, vamos ser honestos, né? A gente cara, nem brasileiro com brasileira, às vezes a gente conhece uma pessoa, aí a pessoa fala, vai lá na minha casa, eu não sei, cara, aqui em São Paulo a gente não tem muito esse costume, mal conheço, vou na casa, vira um grande amigo, não tem, cara. Então a gente geralmente anda com os nossos também, sabe? O que você falou de eles dão muita importância para os deles. Eu acho que a gente também é assim. E aí, quando a gente quer ir para outro Sim, país, a gente quer ser recebido de braços abertos, sem desconfiança, complicadíssimo, né? Que dirá brasileiro, que a gente tem uma má concordo. fama, né? Infelizmente. Sim. Mas então, sei lá, acho que a gente tem que realmente se preparar e ir pronto para a guerra, digamos, e, pô, tentar se preparar o máximo possível para não deixar escapar, né? É o que eu imagino. Exatamente. Nossa, eu concordo demais. Para mim, planejamento é essencial, né? E no planejamento entra o preparo, tanto planejamento financeiro, que seja para, né, estar preparado para ir e saber o quanto, né, talvez vai gastar. Claro que tem umas coisas diferentes, mas o planejamento da cultura, você estudar um pouco, né? Entender, porque tá entrando num país que não é seu, né? Que enfim, aqui no Brasil também a gente tem que respeitar. Então, estuda um pouco da cultura deles, veja como eles, né, agem. Claro que também tem má fama, mas não é sempre assim, a gente não pode generalizar. Saber um pouquinho do francês, ou também se não souber, mas tentar, assim, sabe,
poxa, fazer uma mímica, tentar conversar, se precisa de alguma informação, alguma coisa assim, eu acho muito, muito legal esse preparo e acho, assim, parece que quando a gente fala muito das coisas boas, né, que acontece Não, mas e parece que é muito tem muito fácil, perrengue tem para todo muito mundo. É perrengue que aqui e vem o glamour, sempre vem as histórias boas, é porque o saber o perrengue, topo, né? e o perrengue depois de um tempo ele vira risada e vira história, então você até esquece, você vai só pro lado bom mesmo, é normal. Isso é da Exatamente. essência humana, né? Exatamente. E eu digo assim, até o planejamento, poxa, antes ali, quando eu fui para a França, eu estava trabalhando na agência de intercâmbio, né, antes. Poxa, eu trabalhava sábado e no outro sábado eu fazia MBA, assim, então eu tinha só domingo livre e trabalhava muito, assim, sabe? Então, poxa, foi todo um planejamento que eu não sabia para que país eu ia, né? Mas eu estava ali juntando dinheiro sempre, porque eu sabia que eu queria fazer um outro intercâmbio né, se surgisse a oportunidade da França, com certeza iria ser. Então, eu fiquei ali no planejamento financeiro 1 ano e meio, né, 1 ano e pouco, para poder juntar o dinheiro suficiente para eu me dar essa permissão de encontrar o emprego em 3 meses, mas nisso também estudando francês, estudando a cultura, tendo todo o preparo, né? É engraçado, assim, porque lembro que o meu currículo era aqueles currículos de 3 páginas, sabe, em branco. Uhum. Na verdade, o currículo na França é 1 página desses do Canva, bonitinho, tu tem que colocar, não é que tu tem que colocar, né, mas o ideal é você colocar o esporte que você faz, eles perguntam muito, assim, que esporte tu faz? É muito comum eles, né, pelo Nossa, menos em que legal. Toulouse, é uma das primeiras perguntas, assim, para onde é que tu já Ando viajou? rápido. Eles Que esporte você querem, faz? Ando rápido? Você precisa ver ando eu rápido. andando. Não, você precisa ver, eu ando muito rápido. Exatamente, eu levei multa e tudo, como é que Nossa, pode, né? socorreria, viu? Na andação. Eu sou do corre, né? Mas eu surfei um tempo assim, então eu sempre falava surf, impressionava as pessoas e era isso aí, porque senão eles são muito da bike, corrida, tanto que a Decathlon é de lá, né? E ela ainda é realmente muito famosa. Mas era uma das perguntas, então eu colocava onde eu viajava, o que eu gostava de fazer, então, por que, né? Por que eu sou dessa maneira? Muito mais, às vezes, do que efetivamente por onde eu andei, sabe? O que eu fiz da vida, de faculdade, muito mais, às vezes, valia o que eu escrevi, tipo, Sim, em, seus sei lá, valores ao invés da meus sua valores. formação. Ó, que legal. Exatamente, claro, você é engenheiro, arquiteto, médico, né? Então, obrigada, mas eu quero da área do marketing digital, comércio exterior, não necessariamente tu precisa ter essa formação, né? De administração. Então, foi uma coisa que eu fiquei bem impressionada, assim, né? Porque é diferente, essa carta de motivação é bem parecido com o pessoal que quer, né, ter bolsa nos Estados Unidos, bolsa em outros países, até mesmo na Europa. É diferente aqui do Brasil, que tu faz o vestibular, tu passa pela tua nota. Não, tu tem que escrever as essays, tipo, né? Tu tem que escrever o porquê que tu quer ir para lá, qual que é a tua motivação, por que tu quer entrar naquela universidade, por que tu quer aquela vaga. É muito mais a tua história e todo o enredo do que o que tu passou na tua vida, o que tu fizeste no quesito acadêmico, vamos dizer assim, né? Então, Legal, né? eu achei Legal. isso bem É, legal, porque é pela pessoa que tu és e pelo, né, pelo storytelling ali, pela história que tu conta, muito mais do que sim. a vida deu oportunidade diferente para cada um, né? Então, eu acho meio injusto, assim, o sistema aqui no Brasil. Mas, fazer o quê, né? Muita gente pergunta, quem é você? Tipo, quem é o Felipe? Aí a gente tem mania de falar o que a gente faz e não quem a gente é, né? E eu acho que o que importa é quem a gente é, verdade. Agora, uma Concordo. pincelada no seu mochilão. Fala aí, vamos lá, uma pincelada, porque a gente falou pra caramba já. Estamos chegando Pois em é. bom tempo aqui do podcast. Me conta. Se deixar eu falo, pessoal. Então, me desculpa, eu falo Imagina, bastante. não, estamos aqui para ouvir. Eu fico quietinho, velho, só fico Que bom. aproveitando. Que bom, que bom. Tem bastante história, né? Eu tento dar essa pincelada por tudo, assim. Então, eu conto uma história ali, outra aqui, mas tem muito perrengue, muita coisa. Mas do mochilão, vamos lá. Eu fiz 3 mochilões na minha vida. Eu fiz meu primeiro mochilão para Argentina, que foi a primeira vez que eu fui mulher sozinha, né? Foi muito legal, fui para Buenos Aires, então aconselho quem tem um pouco de medo ainda, né, principalmente sendo mulher, vai aqui para perto mesmo, tem lugares incríveis e faz planejadinho, vai conhecer muita gente maneira, legal.
Daí eu fiz o da Tailândia também, que foi depois de Mianmar, que eu ia sozinha, mas daí eu conheci o pessoal ali do voluntariado e a gente foi para Tailândia junto. Então eu fiz Tailândia de cabo a rabo ali, desde Pai, Chiang Mai, fui para as ilhas, Phi Phi, Koh Tao, que foi a minha ilha favorita, sou apaixonada por aquela ilha. Fiz o que eu separei, né? Eu falei, eu vou ajudar o próximo, na verdade, fui bem mais ajudada, vou conhecer a cultura de Mianmar e depois quero fazer as coisas para mim, né? Então eu tirei um mês para mim ali na Tailândia, então eu fiz curso de culinária, tirei o Dive Master, o Dive, né? Que é Sim, de o mergulho. curso de mergulho, que foi em Koh Tao, que eu fiquei um tempão na ilha, queria morar lá já dar aula de mergulho, queria. E, Todo mundo, e viu? daí Quem vai pra Tailândia fala, mano, eu vou virar mergulhador e viver aqui nessa porra. e viver Você, aqui né? nesse Porque tem um paraíso. monte de brasileiro fazendo isso, dando aula de mergulho, né? Tem, A gente pira. Até a tem. hora que eu vou nesse país, eu falo, não, vou viver aqui um tempo. A gente Vou viaja. viver, Eu te a entendo. gente viaja um pouco, depois você Aí acorda você e tem cai outra na real e fala, realidade, né? não, para, vai, cala a boca. Exatamente, exatamente. E daí foi muito incrível também ali na Tailândia. Depois eu fui para Dubai rapidinho, que tem uma amiga minha que trabalha na Emirates, então fiquei na casa dela, aproveitei a passagem aérea para fazer um stopover gratuito, né? Isso é bem legal, é bom para o pessoal das passagens aéreas procurar onde é que é a base, né? Então, por exemplo, se for para a Europa, tu vai pela TAP. Veja em Portugal, às vezes tu consegue ficar 2 dias em Portugal, em Lisboa ali, né, gratuitamente, depois tu segue, né, para onde a sua passagem ia, uma diquinha de passagem que é legal, que foi o que aconteceu comigo, e daí eu me preparei para esse mochilão de 3 meses na Europa, que foi aí que deu o boom ali dos países, que eu fiquei bastante tempo. Eu tenho muitos amigos que moram na Europa por conta dos intercâmbios, das viagens, e também amigos daqui, então eu separei, assim, vários amigos meus que fazia tempo que eu não conhecia, que eu não via. Encontrei minha família que eu nunca tinha encontrado, nunca conhecia em Portugal, então foi algo bem gratificante assim para mim, sabe? Minha prima que eu nunca tinha visto me mandou uma mensagem, eu fui lá, depois meus pais foram, foi bem legal. Daí no meu mochilão, passei por vários países e fui planejando. Portugal eu fiquei bastante tempo porque como é um país que eu também sou agora, né, português, então eu queria conhecer bastante. Tenho muito amigo em Lisboa, Porto, sou apaixonada por lá. Fui para Algarve também. Fui para Itália, que eu amo a comida italiana, então fui para Roma, fui ali para Cinque Terre, quero ainda muito conhecer a Itália. Melhor, assim, essa parte da Sicília ali, pegar um carro e viajar muito ali, porque me apaixonei bastante. Fiz Filipinas, fiz Rússia, Filipinas não, fiz Finlândia, fiz Rússia também, que como brasileiro é legal porque a gente faz parte do BRICS, e daí a gente não precisa de visto para entrar na Rússia, né? Na verdade, o visto é on arrival, né? Então, com o teu passaporte, tu entra lá, diferente dos europeus que precisam pagar 200 e poucos euros, e já é difícil entrar na Rússia sendo europeu, não é tão fácil. Então, acabei, né, tendo essa possibilidade, porque se você está na Finlândia, dá para ir de ônibus para a Rússia, e é bem tranquilo, então a gente foi de busão, super barato, foi bem Legal. legal, fui com umas amigas. Nossa, fui para Bélgica, Holanda, muito legal também. Fui para Bósnia, daí nesse pit stop ali, eu fiz um intercâmbio na Bósnia de voluntariado, mas não deu muito certo. Eu voltei antes, os perrengues, né? Fui parar no meio de uma fazenda vegana, eu era a única voluntariada, descobri que eu não gosto de me enfiar muito tempo no mato, vamos dizer assim. Passei um Você é perrengue, da passei um praia. perrengue lá. Eu sou não da cidade, vamos dizer assim. Eu até gosto, mas acho que 2, 3 dias no meio do mato para mim tá Já suficiente, mais deu. que isso. Mas eu gosto de meter nos perrenguezão, assim, vamos dizer. E amei a Croácia, me senti em casa em Zagreb, fui para um hostel que tinha uma brasileira, foi incrível a energia, isso que não é praia, né, Zagreb, no caso, né, mas o resto ali da Croácia tem parques naturais maravilhosos, a própria Bósnia também, para quem, né, não viu ainda, Mostar, uma cidade incrível, tem aquela ponte que o pessoal pula, é muito bonita. Nossa, dessa viagem eu fui fazendo um pouco sozinha, um pouco fui acompanhada, adorei Praga, República Tcheca, foi muito legal. Budapeste também, Hungria. Nossa, foi incrível, assim, peguei um mochilão e fui indo na cara e na coragem, fui no verão, mais pro julho, agosto, setembro, né? Foram os meses, achei meses de calor, mas super bom de viajar. Peguei muito ônibus de noite para não gastar muito. Fui dormindo no ônibus para não gastar com moradia. Fui para Ljubljana também, fui na Eslováquia, ou Eslovênia. Fui para a Eslováquia também.
países pequenininhos, assim, Ljubljana mesmo, achei uma cidade linda, 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 que poucas pessoas conhecem, né? Tem ali a Bratislava também, mas não achei tão interessante. A gente vai indo, vai tentando fazer uns caminhos loucos, daí, imagina, eu tinha uma viagem que eu tinha planejado para a Bósnia ficar 1 mês e pouquinho, né? Gastando bem menos dinheiro. O que aconteceu? Eu fiquei 12 dias, então perdi passagem, né? Querendo ou não, tive que fazer toda um roteiro diferente de viagem, de um dia para a noite. Então a gente tenta planejar, mas não rola, né? Não adianta. É claro que muitas coisas saem pelo planejado, mas outras não adianta, tem que estar tranquilo, ser resiliente, saber que vai mudar o caminho e aproveitar da melhor maneira. Então, ali desse perrengue que eu passei na Bósnia, eu tinha ido para Zagreb, na Croácia, antes, né? E eu me senti muito em casa naquele lugar. Foi um lugar que eu sentei e eu falei, nossa, aqui eu me sinto em casa. É um sentimento diferente. E daí eu voltei para lá, para dar uma respirada, poder me planejar e seguir viagem aí os 15, 20 dias que eu não tinha planejado, né? Uau, é Então, muito. Primeiro de tudo, que memória, né? Porque foi lembrando de vários lugares aí. Eu e vendo pensando, tudo falei, na gente, cabeça, assim. nossa, e vindo e falando, que memória boa, ginkgo biloba nela, né? E não é Com merchan, tá? certeza. Foi espontânea, mas desses rolês assim, para a gente dar um fechamento. É, que dica que você tem para dar para a galera? Quer fazer um mochilão, quer conhecer esses países? É, tá, beleza, planejamento sempre entra, tal, mas como que você faz isso? Porque agora, por exemplo, você está no Brasil, quais que são os seus próximos passos? Você está planejando alguma coisa? Fala um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu tento planejar o máximo, eu sou uma pessoa que planeja bastante, mas eu sei que deixo viver o momento também, e no planejamento deixo acontecer, sabe? Tem planejamento de, tá, tu vai para Roma, deixa acontecer, né? Claro, compra os ingressos antes né, do que precisa ser feito, para não correr o risco, como Mianmar ali do balão, né? Da Tailândia, quando eu fui, eu cuidei de elefante, eu fui numa fazenda na Patara, que é uma fazenda incrível, só que tem que reservar 2 meses antes. Então, planejamento entra aí, né? Nas coisas que você quer fazer, e às vezes você tem que reservar antes um restaurante, né? Vai depender muito do objetivo de cada um, isso eu sempre falo. E da sua viagem, né? Se você é uma pessoa que gosta de luxo, não gosta de luxo, gosta de passar perrengue, eu levo garrafinha de água para encher em aeroporto. Eu procuro antes nos lugares se eu posso beber a água da torneira, entendeu? Uhum, que é Senão potável, geralmente, né? dependendo do local, então, assim, vai muito do seu estilo de viagem, como você quer viajar, né? Eu sempre digo isso. Eu sou, por enquanto, mochileira, né? Me considero uma pessoa jovem, vamos dizer assim, de espírito, pelo menos. E então eu aproveito enquanto eu sou jovem para me deixar passar esses perrengues, dormir no ônibus à noite. Então, como é que eu faço? Assim, normalmente, para planejar o mochilão, eu pesquiso muito, Google, vejo fotos no Instagram, vou salvando Pinterest, vou salvando os lugares que eu acho legal de conhecer e vou pensando, claro, na logística. Eu tô com o Google Maps do lado e vou vendo, tá, se eu for para aqui é ok, tá, faz sentido. Então, eu saí de Toulouse e fui para Portugal. Tá, o que saindo de Lisboa é barato? Para onde é que eu posso ir, né? Achei uma passagem por 12 euros pela Ryanair, que é low cost, né? Daí eu vou procurando para Roma. Quero ir para Roma, quero muito ir para Roma, beleza. Tá, e como é que eu faço para não pagar, porque é 12 euros a passagem, mas como é que eu faço para não pagar a franquia da bagagem? Porque senão vai ser 12 euros, eu tenho que pagar 50 reais. Não, eu tô de mochila e o tamanho da minha mochila cabe no containerzinho ali do avião, né? Ah, tá, então beleza, então eu consigo sem pagar, então é 12 euros, tá. Daí vou para Roma. Tá, o que tu queres fazer em Roma, Thaís? Roma eu quero tomar sorvete, comer muito bem e ir nos lugares turísticos, né? Beleza, então deixa acontecer, faz isso. Então eu já sabia mais ou menos o restaurante que eu queria ir, já tinha reservado, já tinha visto alguns truques de viagem em blogs para onde comprar, para ser, né, no Vaticano, onde ir, que é mais barato, alguns truquezinhos que eu vou pesquisando no Google, né? E de lá pesquiso, é mais barato eu ir de ônibus para algum lugar ou é mais barato eu ir de avião? Outro exemplo, né? Ir para a Finlândia é um país muito caro. Então, eu fui
procurando da onde que um avião era mais barato, ainda mais para eu ir para a cidade da minha amiga, que não é Helsinki, que é a capital, é Tampere. E tem voos de Budapeste que eu paguei 20 euros para ir para lá. Então eu sabia que eu ia ter que sair de Budapeste. Então eu fui fazendo meu roteiro, subindo ali pelo leste europeu, fui para a Bósnia, fui ali para fui para Praga, fui para a Hungria, que daí da Hungria eu fui para a Finlândia, daí da Finlândia eu vi que o ônibus era barato para ir para a Rússia, decidi de última hora com as minhas amigas. Queria muito ter ido para a Estônia, que também é bem barato, dá para ir de ferry, só que na Estônia eu sou muito apaixonada por startups, mundo da tecnologia, inovação, e eu queria ficar um tempo mais lá, porque a Estônia, para quem não sabe, o TransferWise foi fundado por estonianos, é um país totalmente muito moderno, um país super pequeno, mas assim, tu consegue declarar, acho que teu imposto de renda em 3 minutos, por um aplicativo. Então, cacetada. A gente consegue aprender muito com eles. Então, eu queria ir com mais tempo. Então, fui para a Rússia. Eu vou planejando, eu vou pesquisando. É mais barato eu ir de ônibus, é mais barato eu ir de BlaBlaCar, é mais barato eu ir de avião, trem. Trem, normalmente, nem citei trem, porque trem normalmente é caro, tá? O pessoal tem essa visão, mas trem é realmente caro. Eu peguei o trem um caminho bem bonito, que foi de Mostar para a capital da Bósnia ali. Agora me fugiu o nome, enfim, Isla alguma coisa. Mas é bem bonito, assim, o trem. E era um trem mais barato, então foi mais tranquilo. E fui indo, daí depois fui para a Bélgica, daí da Bélgica eu fui para Holanda de carro, que daí eu fiquei na casa de uma amiga minha, que daí dava para ir de carro, que é super pertinho. Daí depois eu desci com eles, com um casal de amigos meus de carona, até Biarritz, que é uma cidade linda na França, que é do lado de Toulouse, onde eu tinha deixado minhas... Claro, né? Eu não fiquei um ano com uma mochila só. Então eu deixei as minhas coisas Mas só tudo para a na gente França. entender, você vai de mochilão, como que você vai pagando tudo isso? Você programando, você trabalha no Brasil, junta grana, ou você vai trabalhando lá junto ao mesmo tempo? Acho que isso é uma pergunta legal, Então, porque a gente está falando aqui só para entender, porque agora, por exemplo, você está no Brasil, né? Vamos entender um agora foi pouco no isso. Brasil. Então, a maioria dos meus intercâmbios eu trabalhei antes das viagens. Então, eu trabalhava um ano antes, juntando dinheiro, tirando o primeiro, que realmente meus pais me ajudaram, né? Com certeza, eu tinha 16 anos, eu não trabalhava. Sim, sim. Meus pais me ajudaram bastante nisso, né? Tenho esse privilégio. Mas depois ali, o da França, eu trabalhei na agência de intercâmbio, então eu já guardava uma graninha boa, já tinha um dinheiro guardado, morava com eles, né? Então, era tranquilo juntar um dinheiro. E daí na França eu trabalhei, né? Então o dinheiro que eu fiz mochilão e viajava quase todo final de semana, aproveitava, né? Uma das escolhas da cidade é que tinha um aeroporto. Então eu fui para Barcelona, fui para Irlanda. Isso ali eu falei do meu mochilão, né? Mas antes, na França, eu viajei muito também. Fui para Itália algumas vezes, fui para Irlanda, fui para Londres também, então fui para Inglaterra, fui para Alemanha algumas vezes, fui para Berlim, fui para Heidelberg, fui para vários lugares, assim, tudo nos Que finais de semana e demais. nos Afinal, feriados. são 36 países, né, gente? Vamos lá, vamos respeitar Exatamente. a mina. Exatamente. E daí, normalmente eu trabalho, então na França eu recebia em euro, eu não gastava muito, eu dividia apartamento, então eu tinha vale alimentação, né? Tudo que eu podia guardar, eu guardava para viajar. E daí eu consegui fazer um mochilão com isso. Agora, no Brasil, eu estou trabalhando com infoproduto, né? Então, eu tenho um curso de intercâmbio para ajudar o pessoal a escolher e várias dicas de viagem, assim como estou dando aqui, para gastar Sim, menos e tu poder fazer o que tu queres, né? Que se enquadra contigo, para o perfil da pessoa. Eu tenho até agora tem 2 televisões aqui, eu tenho um programa de viagem na TV, que é a TV Oceano aqui de Balneário, Itajaí, Navegantes, e a que TV Galega, que é uma TV de demais. Mas você Blumenau. fala bem Então, demais, meu. Você tem que ir mesmo para comunicação. Pô, você é louco. Eu estou eu só gosto. calado aqui falando, pô, a menina fala bem pra caramba. Você é louco. Você fala muito bem. Tô aprendendo contigo também. Não, Tu fala muito imagina, mas bem, tem até você a voz de locutor. é nada, mas você fala super bem e desenrolada, as ideias vão batendo, sabe? Vai juntando Uhum, tudo, fica legal. Eu virei fã, viu? Você vá na legal. comunicação, acho que todo mundo aqui, muito bom mesmo. Obrigada. Então você tá numa TV aí em Balneário, é isso? A Sim, Oceano. TV Oceano, aham. E Aham. que é uma televisão nova que o intuito é realmente mostrar um pouco do mundo e também do que você pode fazer a partir de Balneário. Então, né, daqui a gente
consegue ir até para São Paulo, se tu fica 15 dias, mas pode ir ali para Gramado. Tem várias praias, Praia do Rosa, Ilha do Mel, Guarda do Embaú, que é uma das minhas praias favoritas. Aqui mesmo no Brasil, né, que por enquanto a gente não tá podendo viajar muito, tem que viajar com cautela, então, enfim, daí a gente tem esse programa. Eu gosto muito de empreendedorismo também, sou apaixonada por inovação, já fundei uma startup, que agora ela está de stand-by, porque ainda não é o tempo dela, vamos dizer assim, mas eu adoro Tá na programação, incubadora. tecnologia. Eu tava pré-incubada. Eu tava pré-incubada com a startup, e daí agora ainda não tá no timing dela, vamos dizer assim, né? Tô esperando, mas ela tá pronta, tá rodando, tô só aguardando. E os planos de intercâmbio e viagem sempre existem, né? Assim, eu queria muito poder, final do ano, para o Uruguai de carro, então daqui de Balneário, porém a fronteira ainda está fechada, então não sei se eles vão abrir. E para realmente, nem que seja ir acampando, assim, eu gosto muito de acampar, me enfiar no meio do mato, não tem problema Mas algum, por desde pouco que seja tempo, né? pouco tempo, Pouco poucos tempo. dias, e que tenha uma infraestrutura legal, e Uhum. que as pessoas sejam uma energia boa. Foi esse todo o problema, mas pouco tempo eu gosto, adoro acampar, foi até por isso que eu achei que ia dar certo, né? Vamos dizer assim, pelo tempo que eu acampava. E meu sonho, meu top one é ir para a Índia. Tem um livro que se chama Sorrisos de Bombay, que é um cara que é um espanhol, que ele ele foi para a Índia a passeio, ele se apaixonou por lá, voltou e montou um projeto de escola lá, né, para ajudar as crianças e tudo mais. Então, eu me apaixonei pelo livro e me apaixonei pelo projeto, por essa ONG. Eu quero muito ir para lá para trabalhar nessa ONG um tempo, né? Pode ser um mês, não tem problema algum, mas eu morei com indianos ali na França também. Eu tenho alguma coisa com a Índia que eu não sei o que é, eu preciso ir lá descobrir. Mas é um sonho, assim, o sonho principal agora de juntar dinheiro e me planejando é a Índia, né? Então, quando essa vacina sair, tudo se acalmar, eu quero muito ir para lá. Índia, Filipinas e Japão, acredito. Queria muito ir para as Olimpíadas no Japão também. É, eu Mas tenho assim, ó, Felipe, vontade. se tu me falar assim, ó, Thaís, eu quero ir para o Paquistão, vamos, eu vou falar vamos. Então Lugares não são um diferentes. parâmetro, assim, Não, sabe? você sabe que a galera que vai pro Japão pira. Filipinas, eu conheci gente que foi, mas foram mais pra parte de praias, piraram, né? Eu já fiz aqui um episódio com uma amiga nossa que eu conheci na Tailândia, uma Uhum, chilena, né, mesmo chilena, com a mãe brasileira, que legal, ela foi para Filipinas também, e a gente conheceu umas cariocas na Tailândia que piraram. Eu tenho vontade de ir por conta legal. dessa galera, e só dando um adendo aqui, em breve, gente, eu vou fazer um episódio do Azerbaijão. Um amigo meu jogou giftebol Olha, e ele joga futsal no Azerbaijão e ele, inclusive, jogou pela seleção. Ele é naturalizado no Azerbaijão, jogou mundial e tudo. meu Então ele vai Deus. me falar do Azerbaijão. Então você falou de Paquistão, então já tô dando uma deixa, que eu gosto dessas loucuras. Esse lado B também é uma delícia, eu gosto muito. Eu também, eu gosto dos dois, confesso, não vou dizer que eu não gosto do luxo, a pessoa foi morar na França e era o Ah, sonho, né? sim, Não vou sim. dizer que eu não gosto Tudo de é comer bom, bem, perrengue é bom, luxo é Maldivas, né? bom. Eu gosto de tudo, do luxo ao lixo, vamos dizer assim. Isso, isso. Agora, Thaís, deixa o seu Instagram pra galera aí, que foi muito legal. Tenho certeza que a galera quer te acompanhar. Tem fotos incríveis. Como eu falei, eu te achei no Instagram porque eu achei um perfil super interessante. Eu vi que tinha as viagens, a tua bio, né? Como se diz ali, explicando um pouco. Falei, Uhum, puta, ela vai agregar demais e agregou. Tenho certeza que quem ouviu pirou. Passa pro pessoal aí te acompanhar. legal. Bom, meu Instagram é @ali Thaís com TH, THIS, Cardoso com S também. No meu Instagram eu dou várias dicas de intercâmbio, viagens e tudo que puder agregar, às vezes no meu dia a dia, né? Enfim, aquele estilo de vida, vamos dizer assim, que a gente sempre tenta agregar. E adorei aqui falar, eu adoro falar, como eu falei, e a gente, já olhei o teu perfil ali quando entrou em contato comigo, gostei muito também, achei muito, muito legal. Obrigada por ter me convidado e por ter essa iniciativa também do podcast. Tem poucos podcasts brasileiros, na verdade, em geral, mas também de viagem. E eu sou fãzaça de podcast, então quando tu falou que é podcast, eu tô sempre ouvindo no carro, acordo ouvindo podcast, e, às vezes vou dormir, estou trabalhando, se é um trabalho mais tranquilo, que não precisa pensar muito, né? Às vezes montar alguma coisa, eu tô ouvindo um podcast, então
Eu adorei participar, espero ter agregado. E obrigada Arrebentou. novamente pelo convite. E obrigada também a todo mundo que está escutando, ouvindo a gente. Se tiver alguma dúvida, pode sempre contar comigo ali, falar comigo na DM, que estou respondendo. É isso aí. Ó, gente, o Instagram dela, apesar dela ter falado, é que ficou T, tá aí, T com bababá. A gente fica meio perdido, né, ouvindo. Eu vou escrever também na Sim. descrição, tá? Vai estar na descrição do episódio, aí vocês podem acompanhar por lá. Thaís, obrigado de novo. Que bom que você gosta de podcast. Eu só criei o podcast porque eu também amo, é uma coisa que eu consumo. Hoje o audiovisual, às vezes, você não tem como assistir alguma coisa, mas ouvir a gente pode ouvir a qualquer momento. Então, eu acho que tem sido um caminho, já é o presente e talvez ainda mais o futuro. E eu fico feliz de você ter Uhum. feito parte, viu? Engrandeceu demais. Ai, Um que beijo para bom. todo mundo, Fico uma boa feliz. semana e um beijo para você. Parabéns pela simpatia, pelo coração bom, né? O voluntariado, dá para ver, e por compartilhar com a gente toda a sua história. Um beijo grande, tá? Valeu. Que bom. Obrigada. Um beijo, pessoal. Valeu. Tchau.